que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Sejam muito bem-vindos. Esse é o seu Cartas ao Pai, o seu lugar de descanso, de consolo, de alívio, de entrega. Eu sou o Abner Santos, estou aqui com o nosso querido Rodolfo. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Joia, obrigado. Deus abençoe, boa noite. Que alegria ter a sua presença, a sua audiência. Nós, aqui diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, ao santuário da sua casa. Nós pedimos licença para entrar no seu lar, na tua família, na casa do seu coração. Bença avô, bença avó, bença mãe, bença pai. Que presente, que privilégio poder acessar o seu coração, poder entrar na tua casa, com essa presença do Pai que nos abraça, que nos envolve, que nos ama. O programa Cartas ao Pai, ele existe para dar voz ao teu coração, dar voz às tuas angústias, aos teus sonhos. O Cartas ao Pai existe para que os filhos partilhem suas vidas com todos os filhos do Pai Eterno. E esse programa chega à tua casa com esse abraço paternal de Deus. Nós queremos convidar você a interagir, porque esse programa existe para você e por você. A interagir conosco nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @TV Pai Eterno. Nosso Facebook também, TV Pai Eterno. E o nosso YouTube é sem o TV, só Pai Eterno. No YouTube você consegue assistir a TV Pai Eterno 24 horas por dia, onde você estiver. Então, nós queremos também convidar você a participar mandando a sua carta. Hoje nós temos uma carta muito especial para ler e no próximo programa pode ser a sua. A sua história pode estar aqui na nossa caixinha, chamamos ela de caixinha dos sonhos. Porque aqui nós temos o desabafo, nós temos as angústias, nós temos o coração de alguém que decidiu dividir com todo mundo a sua história. E a próxima pode ser a sua. É só enviar para a gente o seu e-mail tvcartasaopai@tvpaieterno.com.br cartasaopai@tvpaieterno.com.br. Quem sabe no próximo Cartas ao Pai seja a sua história aqui, para todos os filhos conhecerem o seu coração e esse lugar, esse espaço maravilhoso que o Santuário do Divino Pai Eterno proporciona é para você, filho, filha do Pai. No programa de hoje nós temos um tema muito sensível. Nós temos acompanhado, sobretudo no noticiário, nos canais, nos portais de notícia,
tanta violência nos nossos lares. E que dor no nosso coração ver que tantas famílias estão sendo dizimadas pela falta de amor, pela falta de compreensão, pela falta de perdão, pela falta de misericórdia. Provavelmente você conheça alguém que está vivendo essa noite escura familiar. Quantas e quantas e quantas famílias nós testemunhamos que estão vivendo uma dinâmica onde o medo ocupa o lugar do sonho. E um sonho que não é só da família, mas um sonho de Deus. Nós sabemos que o Pai não se alegra e, muito pelo contrário, o Pai se entristece profundamente ao ver tantos e tantos e tantos filhos, tantas filhas sendo vítimas de violência, de agressão. E quando esse medo ele ocupa o lugar do amor de Deus, nós temos um contexto muito difícil. E aí eu quero te perguntar, como está a sua família hoje? Você tem rezado por ela? Você tem buscado o coração de Deus? Você, marido, tem respeitado a sua esposa? Tem honrado ela? E nós sabemos que o desejo do coração do Pai não é a agressão, a violência. O Pai não chama um casal ao matrimônio para que a casa viva em guerra. O Pai não une duas pessoas para que elas vivam um inferno. A família, ela deve ser uma prévia do céu. Toda família deve ser uma antecipação da vida eterna. Claro que temos os desafios, temos as dificuldades. Nenhuma família é perfeita porque ninguém é perfeito, e bendito seja Deus por isso, porque perfeito é só Ele, mas a nossa casa, ela precisa ser uma prévia do céu, ou deveríamos nos esforçar para isso. Para viver num ambiente de paz, para viver num ambiente de diálogo, num ambiente onde todos se sentam à mesa e se respeitam e se amam. Nós sabemos que, infelizmente, em muitos lares o respeito, o amor não se senta mais à mesa. E quando o respeito perde espaço, aí entra o medo, entra a violência, muitas vezes a agressão. E aí, hoje a gente vê um extremo, muitas e muitas pessoas politizando isso, mas o quão importante é nós entendermos que o Pai sonha para nós uma família de paz. E o sonho do Pai é que possamos viver em paz nas nossas casas. O coração de Deus deseja que as famílias vivam em paz e é por isso que Ele une casais. O Pai não une pessoas por acaso e o Pai não une pessoas para elas serem infelizes. Quantos casais, e a história que nós vamos ler hoje fala muito sobre isso. Às vezes a pessoa se casa e ela acha que ela é dona da outra. E esse controle, ele está no oposto do amor. Amar não é ser dono de alguém, amar é deixar o amor ser o dono de tudo. Amar é deixar o Pai ser o dono de tudo, não é controlar, não é fazer do outro o meu objeto, que está à minha disposição quando eu quiser.
no horário que eu quiser, no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. O Pai não une pessoas para viverem um inferno. Esse não é o desejo do coração dele. Por isso, quando nós falamos de violência, de desrespeito, de agressão, nós não estamos falando de um propósito de Deus, entende? Não foi isso que Deus sonhou para os nossos lares, não foi isso que Deus sonhou para as nossas casas. Esse controle desenfreado, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que perdem suas vidas porque o outro quer controlar e porque não consegue controlar, se acha no direito de tirar a vida dessa pessoa. E como que a gente conserta isso? Se voltando para o Pai, voltando o nosso olhar para o coração daquele que nos fez, nos une e tem um propósito para a nossa história. Por isso, nessa noite, nós queremos meditar profundamente nesse tema que é tão sensível. Nós não podemos ir para os extremos, mas olhar com muita responsabilidade. Muitas irmãs nossas estão perdendo suas vidas porque homens não conseguiram se colocar ou não conseguem se colocar na posição de filho de Deus. E quando eu me coloco na posição de filho, Rodolfo, eu estou falando necessariamente de reconhecer que o outro também é. Se eu reconheço que a minha vida é um santuário de Deus, eu preciso reconhecer que a sua também é. E eu te respeito por quem você é, mas principalmente pelo Deus que habita em você, não é? Verdade. E aquela coisa, quando você se coloca no lugar do outro, você se respeita também. E não vai aceitar fazer com você o que você faz com o outro. Né? Então, se você respeita, você terá respeito. Exatamente. E sabe uma coisa interessante? Às vezes a gente se esquece que o amor ao outro está no primeiro mandamento de Deus. E aí você pode dizer, não, mas eu rezo, eu vou à igreja, eu sigo os preceitos, eu sigo certinho. Mas às vezes se esquece do primeiro mandamento, que não é só amar a Deus sobre todas as coisas, mas também o meu próximo e também a mim mesmo. Quando eu desrespeito o meu irmão, quando eu agrido o meu irmão, psicologicamente, fisicamente, eu estou desrespeitando não só o primeiro mandamento, mas o Deus que habita dentro do meu irmão. Sim. E aí, dentro de um relacionamento, muitas vezes as pessoas se sentem donas, proprietárias umas das outras e não são. O outro é território sagrado de Deus, onde o Pai reside. E se o outro é um território sagrado, ele é um templo de Deus. Eu preciso respeitar esse templo. Eu tenho certeza que você não entraria numa igreja para destruir, para danificar o altar, para danificar as imagens sacras, para rasgar a Bíblia. Eu tenho certeza que você não faria isso. Por quê? Ali é um território sagrado. Mas por que tantas e tantas vezes pessoas danificam o santuário do coração do outro gratuitamente, sem nenhuma finalidade, aliás, com a finalidade de simplesmente antecipar uma vida infernal? Deus não te fez para o inferno. Você não se uniu ao seu esposo, à sua esposa para viver um inferno dentro de casa. E você que é filho também tem esse chamado do Pai a ser sinal dessa eternidade, sinal dessa paz, sinal desse amor que precisa transbordar em nós. E esse amor não é aquele comercial de margarina onde tudo é muito bonitinho, onde todo mundo sorri, onde todo mundo é feliz, aquele suquinho de laranja, aquele pãozinho quente. Aquela família, ela praticamente não existe. Porque a gente acorda de mau humor. Você acorda de mau humor, Rodolfo? Acordo.
Acordo. Principalmente quando durmo tarde, viu? Você sabe que eu tenho ligo uma chavinha aqui na minha cabeça, eu sempre acordo muito animado, assim, acho que dois neurônios lá ficam pulando em cima da cama de manhã e eu acordo muito animado, assim, cantarolando. E não é porque eu estou muito feliz não, porque a cabeça ela funciona desse jeito, parece que meu dia começa se eu der uma animadinha. E aí, a gente sabe que uma família ela é composta por pessoas que acordam animadas, as outras acordam emburradas, acordam com a cara fechada. E a gente vai, com o passar do tempo, adaptando, se encaixando. Nós somos um quebra-cabeça que a gente precisa, se você pegar um quebra-cabeça e virar ele um pouquinho do lado da peça, ela não encaixa mais. E aí nós precisamos saber que nós somos esse quebra-cabeça do Pai que precisamos ir ajustando para se encaixar perfeitamente, e essa é a família que Deus sonhou. O Pai não sonhou uma família com violência, uma família onde se agridem mutuamente, verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Esse não é o desejo do coração do Pai, entenda isso. E muitas vezes, quando vai para a agressão, nós deixamos de falar, nós já entendemos que deixou de ser uma configuração familiar. E sim, a pessoa que é agredida fisicamente em casa precisa procurar ajuda imediatamente, porque quem é capaz de agredir fisicamente alguém, uma pessoa que Deus colocou na sua vida para que você cuide, como você cuida de uma igreja, como você cuida de um templo, de um santuário, e essa pessoa é capaz de agredir, ela é capaz de qualquer coisa. E a gente precisa ser muito responsável, muito sério quando nós tratamos desse assunto. Abner, mas eu sou explosivo, eu perco o controle. Nós precisamos ir para o médico, ir para o psicólogo, fazer terapia, procurar ajuda. Não é eu sou assim, não vou mudar e o outro tem que aceitar como eu sou. Não é assim. No decorrer da vida nós precisamos ir fazendo esses ajustes do quebra-cabeça que eu falei. Se você tentar encaixar uma parte errada do quebra-cabeça, ela não vai encaixar. Você pode forçar ali que ela não vai. Você precisa virar, você precisa mexer, você precisa colocar a parte certa para que se encaixe. E esse virar é procurar ajuda, procurar terapia, procurar tratamento. Eu sou muito explosivo, vai no médico. Nós temos tantos e tantos e tantos profissionais maravilhosos para nos ajudar, mas precisamos nos lembrar que quando o desrespeito ele ocupa o lugar do amor, nós estamos falando de um grande problema. Não é normal a pessoa ser humilhada, não é normal a pessoa ser menosprezada, diminuída. Então, no tema de hoje nós vamos falar sobre o sonho de Deus para as nossas casas e o oposto dele. É uma história muito forte e no final do programa eu quero te avisar que eu e o Rodolfo, nós preparamos uma surpresa para quem nos escreveu a carta. Daqui a pouquinho você vai saber no próximo bloco quem nos escreveu a carta e conhecer essa história muito, 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 muito forte. E nós preparamos uma surpresa com um refrão inédito, uma música que não existe, Rodolfo. Muito bom. E nós vamos cantar para você que nos mandou a carta e também para você que nos acompanha. Nós vamos rapidamente para o intervalo e já voltamos rapidinho com o seu Cartas ao Pai. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O meu coração
tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu está presente aqui e olhas para mim, porque me amas, sei igual. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas, sei igual. O Pai nos ama sem igual. Esse é o seu Cartas ao Pai. Estamos de volta com o seu lugar de descanso todas as quartas-feiras aqui na sua TV Pai Eterno. E hoje o Cartas está muito especial. Além de conhecermos uma história muito forte, nós também vamos homenagear a pessoa que nos escreveu. Nós vamos conhecer a história da dona Aurelina, uma mulher guerreira, batalhadora, e com certeza a história dela vai falar muito ao seu coração. O que a gente faz quando o medo ocupa o lugar do respeito e do amor nas nossas casas? A dona Aurelina vai nos contar como ela viveu isso. Uma história forte. E no final do programa, no final do último bloco, permaneça com a gente, porque nós fizemos uma pequena música em homenagem a ela e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, eu tenho certeza que vai falar muito para a sua vida. E lembrando que no próximo programa, a sua história pode estar aqui. Então escreva para a gente cartasaopai@tvpaeterno.com.br, cartasaopai@tvpaeterno.com.br. E também uma outra coisa importante, vai lá no nosso Instagram, TV Pai Eterno, comenta, diga o que você está achando do programa, o que você está achando da programação da TV Pai Eterno, porque nós existimos por você e para você. Toda essa estrutura, toda a programação da TV existe para ser o consolo e o alcance do Pai para o teu coração. Eu quero agradecer profundamente a dona Aurelina Guerra, que partilhou a sua vida conosco, partilhou o seu coração, a sua história. E eu tenho certeza que a história dessa mulher guerreira vai tocar muito a sua vida. Oi, Abner. Meu nome é
Aurelina Guerra e tenho 90 anos. E queria contar um pedaço da minha vida. Eu perdi minha mãe quando tinha 12 anos e foi um tempo difícil. A partir dali eu tive que crescer antes da hora. Fiquei responsável pela casa e pelos meus irmãos. Alaca, Valdomira, Aureliano, Orizengo, e cuidava deles como podia, do jeito que dava. A vida foi seguindo e não foi fácil, mas a gente vai levando. Quando tinha 15 anos, conheci um rapaz e acabei engravidando. Naquele tempo era diferente, tive que casar. Até aumentaram minha idade para 18 para poder fazer isso. Desse casamento vieram meus filhos, foram 4, mas um deles Deus chamou cedo e foi uma dor que eu carrego até hoje. Rodolfo, a dona Aurelina, ela diz pra gente, uma senhora de 90 anos, que já viveu muita coisa nessa vida. É uma sabedoria gigante, né? E sabe, é impressionante que em poucas linhas a gente conhece a casa de uma mulher. Quando eu falo casa, eu falo do coração. A casa de uma mulher de 90 anos que perdeu a mãe aos 12, então perde aquela referência que toda menina precisa ter da mãe, né? Todo filho precisa ter referência da mãe. E depois, aos 15 anos, tem um casamento e é importante a gente ver que quantas e quantas e quantas mulheres já viveram essa realidade, né? É muito comum no passado as meninas casarem muito cedo. Muito né? cedo, muito novas, né? E, dona Aurelina, eu queria desde já agradecer a senhora por dividir a sua história conosco. Ela continua dizendo: meu casamento não foi fácil. Sofria muito ao lado do marido que era muito violento. Eu vivi muitos anos num relacionamento difícil de muito sofrimento. Passei por situações que ninguém merece passar, mas mesmo assim eu fui ficando por causa dos filhos, por não ter para onde ir, por medo também. Mas Deus nunca abandonou. Com o tempo fui criando meus filhos, cuidando deles, ensinando o jeito certo que eu sabia. Trabalhei, lutei, passei por muita coisa, mas nunca deixei faltar o básico dentro de casa. Consegui conquistar minha casinha, simples, mas minha. Um lugar onde eu pude viver com mais paz. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi fácil, não. Teve muita dor no caminho, teve perda, teve luta, teve lágrima escondida, mas também teve força e teve fé. A dona Aurelina fala pra gente de um marido violento que provavelmente a agredia. E ela diz aqui que ela foi ficando por causa dos filhos. Nós estamos falando de uma época onde, infelizmente, muitas mulheres tinham que se submeter a um lar violento porque não podiam voltar para a casa dos pais. Mas nós precisamos lembrar que quando a violência entra em casa, entra por uma porta, Deus sai pela outra. Até onde Deus permanece num lar onde a vida do outro está em risco? E nós precisamos ter muita responsabilidade e também encorajar pessoas que são vítimas de violência a procurarem ajuda, a procurar os órgãos competentes, uma delegacia, porque nós não estamos falando só de um comportamento, nós estamos falando de um risco de vida. Então, se você vive essa realidade hoje, não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha medo de
dar voz à sua dor. Porque muitas vezes, Rodolfo, uma pessoa, um homem que tem comportamento agressivo, ele conta com o silêncio da vítima. Ele já manipula para que ela não fale nada, né? Você sabe que um relacionamento abusivo, ele tem etapas, né? Então, a primeira etapa, que é a do encantamento, onde uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que tem um comportamento doentio, porque quem agride a esposa, quem agride os filhos, nós estamos falando de alguém que tem um comportamento doentio e criminoso. Né? Não dá para naturalizar, nem passar pano, não tem outra palavra para dizer. É um comportamento criminoso. E se nós estamos falando de um crime, por isso que eu disse, se nós estamos falando de um crime, é muito importante que, onde a gente resolve crime? Na delegacia, né? Uma pessoa que tem um comportamento abusivo, ele começa a cercar e a cortar, a implodir as pontes que essa pessoa tem. Então, afasta da família, começa dos amigos. Por quê? Porque se ele implodir todas as pontes que você pode acessar para sair dessa situação de agressão, vai ficar muito mais difícil para você recomeçar a sua vida, recomeçar a sua história. Um dos primeiros sinais é o cônjuge afastar a pessoa de toda a família. Perceba no seu namoro, no seu relacionamento, se essa pessoa afasta você da sua família, dos teus amigos verdadeiros. Se você está namorando e o seu namorado tira você da sua casa o tempo todo, te isola, faz a sua cabeça contra a sua família, eu só digo para você, termine hoje mesmo, nem espere amanhã. Porque se uma pessoa não consegue amar você no todo, e quando eu falo todo, é a família, é a mãe, é o pai, são os irmãos, os avós, é a família, é a história, é a estrutura da pessoa. Se a pessoa está se relacionando com alguém, pode ser o inverso também. Quantas mulheres fazem isso, né? Afasta o namorado da família, isola o namorado, isola o marido. Se você está se relacionando com alguém, namorando alguém, a gente sabe que tem muitos jovens, Rodolfo, que tem medo de terminar namoro. Verdade. Mas sabe por que tem medo? Dependência emocional. Fica com medo de sofrer. Exatamente. E aí, continuando aqui a carta da Dona Aurelina, consegui conquistar minha casinha simples, mas o lugar onde eu pude viver com mais paz. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi fácil não. Teve muita dor no caminho, teve perda, teve luta, teve lágrima escondida, mas também teve força e teve fé. Hoje estou com 90 anos, vivi muita coisa nessa vida e se estou aqui até hoje é porque Deus me sustentou em cada momento. Eu não sei falar bonito, mas eu sei agradecer. Agradeço por ter conseguido criar meus filhos, agradeço pela minha casa, agradeço pela vida que eu ainda tenho. E se eu puder deixar um recado para quem está ouvindo é esse. Mesmo quando a vida aperta, a gente não pode desistir, porque Deus não solta a mão da gente. Obrigada, Divino Pai Eterno, por nunca soltar a minha mão. Aureliana. Dona Aurelina, muito obrigado por sua partilha. Obrigado pela coragem de dividir a sua história com a gente. E que presente poder dividir com o Brasil todo, com todos os filhos e filhas do Pai Eterno, a sua história. Como eu disse há pouco, nós precisamos ter a consciência de que quando estamos falando de crime, nós já deixamos de falar de lar. E a violência não é o que Deus sonhou para você. A violência não é o que Deus sonhou para a tua casa. Por isso, se eu estou falando aqui para pessoas que têm um comportamento violento, procure ajuda. Porque uma pessoa que tem consciência que tem um comportamento violento e não procura ajuda, um dia a delegacia ajuda, Maria. Ajuda, se você não procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder
equilibrar as coisas dentro de você, pode ficar tranquilo que um dia a delegacia vai fazer isso. Corrige direitinho, né? Corrige direitinho. Então, é importante que a gente acolha também essas pessoas e também reze pelas nossas famílias. Porque toda vez, o que eu disse lá no primeiro bloco, quando eu estou me dispondo ao outro num relacionamento, eu preciso entender que amar não é ser dono de alguém, é deixar o amor ser dono de tudo. É Deus que manda na tua casa, no teu relacionamento. Ele precisa ser o centro. E se ele não é o centro, a gente se perde no meio do caminho. Então nós precisamos lembrar disso. Quando o desrespeito entra por uma porta, Deus sai pela outra. Deus não nos abandona, mas Ele não permanece numa relação onde não há respeito. Ele permanece nos nossos corações, Ele permanece nas nossas vidas, Ele não solta as nossas mãos. Mas num relacionamento onde não há respeito, há humilhação, onde há agressão, Deus não permanece. A gente não pode dizer que chamar de lar um lugar onde as pessoas não se amam, não se respeitam, não se perdoam. E aí eu pergunto para você, você deseja um lar, estar dentro de um lar, debaixo de um lar ou debaixo de um teto? É diferente. Eu tenho certeza que Deus não quer só um teto para sua casa. Ele quer um lar onde Ele possa morar também. Um lar onde o amor está em primeiro lugar. É difícil demais da conta, desafiador também, mas o desejo do coração do Pai é que os filhos se esforcem para que essa relação, essa família, seja uma família de paz. Como a gente vai fazer isso? Tem um monte de ferramentas. Rodolfo, eu conheci uma família uma vez e eu achei muito bonito quando eles me contaram que eles têm uma rotina muito especial, assim. Toda quinta-feira à noite eles têm a noite familiar deles. Essa noite familiar, ela funciona da seguinte forma: pode ter o compromisso que for, quinta-feira à noite é sagrado. Eles se reúnem para rezar um terço, ler uma passagem da Bíblia. Cada quinta-feira é um que faz essa leitura da Bíblia, depois eles jantam juntos. Pode cada um ter sua rotina, mas a quinta-feira é sagrada. É a noite onde a família se reúne. E aí eu pergunto para você, você tem se organizado para Deus se sentar à mesa na sua casa? Vocês têm se esforçado para que o amor se sente à mesa? No próximo bloco, nós vamos meditar sobre a carta da Dona Aurelina e entregar a resposta para ela. Todo Cartas ao Pai, eu escrevo aqui uma resposta que é enviado para quem nos escreve e lembrando você que a próxima resposta pode ser destinada ao seu coração. Escreva para a gente cartasaopai@tvpaeterno.com.br. Nós vamos por intervalo, o Rodolfo vai cantando enquanto eu escrevo a resposta para a Dona Aurelina e a gente volta já já. Fica aí. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas
Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Estamos de volta, esse é o seu Cartas ao Pai. E no programa de hoje nós lemos uma carta muito forte da dona Aurelina, uma senhora de 90 anos que viveu muita coisa, passou por muitos desafios, mas não perdeu a fé. Criou os filhos, se tornou uma mulher forte e essa noite foi muita inspiração para nós. Nós queremos agradecer a dona Aurelina pela partilha, pela carta e convidar você também para escrever a sua. Eu sempre lembro disso, cartasalpai@tvpaeterno.com.br, interagir lá nas nossas redes sociais, Instagram, TV Pai Eterno, Facebook também, TV Pai Eterno, e o nosso YouTube, onde você assiste a TV Pai Eterno em qualquer lugar que você estiver. Participe conosco e no próximo programa pode ser a sua carta que vai estar aqui nas nossas mãos. Eu acabei de responder a dona Aurelina, eu coloquei a carta dela no envelope dela, Rodolfo. Como que faz? E aí... Acontece. Olha o TDA, dona Aurelina, pensou colocar no mesmo envelope. E eu vou chegar na casa dela, a mesma carta, olha o que aconteceu aqui. Dona Aurelina, essa resposta é o coração do Pai te abraçando. De toda a equipe do programa Cartas ao Pai, de toda a equipe do Santuário do Divino Pai Eterno, ao santuário do seu coração, viu? Que Deus abençoe muito a senhora. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Rodolfo, há quanto tempo você não recebe uma carta? Paz, olha, recebo muitas dos devotos do Pai Eterno. Assim, é muito carinhoso, sabe? O pessoal eles são muito carinhosos, muito assim, gentis, sabe? Então, acho que deve ter um mês mais ou menos que eu não recebo. Porque sempre chega carta para mim. Esse é muito lindo, viu? É muito bacana. Sim. Quer mandar um abraço para alguém, Rodolfo? Olha, quero mandar um abraço para dona Josefina, que sempre assiste a gente, sabe, uma senhorinha tão bonitinha, sabe, tão carinhosinha, e ela sempre que me vê, ela manda um abraço para mim, que eu tô sempre te assistindo. Um abraço, dona Josefina. Que bom, dona Josefina, Deus abençoe a senhora. Nós queremos mandar um abraço também lá para o povo de Campina Grande, que sempre nos acompanha, para os nossos amigos, nossos queridos amigos, Deus abençoe, para os nossos amigos lá de Santa Bárbara, que o Pai os alcance com muita graça e misericórdia. Nós estamos devolvendo aqui a resposta para a dona Aurelina e, como eu disse, no próximo programa pode ser a sua carta aqui. Nós queremos
escrever para você, e não só escrever para você, mas hoje tem uma surpresa, né, Rodolfo? Hoje tem. Hoje nós temos uma música inédita para Dona Aurelina. E para ela, né? Não é? E eu tenho certeza que essa música vai tocar muito seu coração, um refrão que eu e o Rodolfo preparamos aqui antes do programa começar, especialmente para Dona Aurelina e também para você. Uma música aqui do coração do Pai ao teu coração. E eu tenho certeza que esse refrão que a gente escreveu juntos vai tocar muito o seu coração. É uma música que você não vai achar, pode procurar no Spotify, porque não tem, que a gente acabou de fazer. Quem sabe um dia vai pra lá, né? Quem sabe um dia... Pensou se a gente fazer um álbum só com as músicas do programa, isso vira um costume aqui no Cartas ao Pai, Rodolfo? Podia. Todo programa a gente compõe uma música inédita para quem escreveu a carta pra gente. Seria ótimo, vamos fazer? Não é bom demais? Demais. E aí a música, eu vou pegar aqui nossa colinha, porque como a gente acabou de fazer... Precisa ainda da letra, Precisa da colinha aqui da letra, mas eu quero que essa letra alcance não só o coração da Dona Aurelina, mas o seu. Independente da situação que você esteja vivendo, nós falamos lá no início sobre procurar ajuda, mas a primeira ajuda que nós precisamos buscar é a do Pai. Não deixa chegar nos extremos. Não deixa o teu casamento. Você, homem, seja pai, seja sinal do Pai Eterno na tua casa. Deus uniu você e a sua esposa para serem uma prévia do céu e não do inferno. E essa música que nós fizemos, acabamos de fazer, esse refrão, vai diretamente ao teu coração. Ouça. Ao olhar para trás, eu posso contemplar o teu amor a me amparar, e a vida que hoje eu canto é fruto de um passado não de dor. Foi tua mão de Pai meu rosto a enxugar. Ao olhar para trás eu posso contemplar o teu amor a me amparar, e a vida que hoje eu canto é fruto de um passado não de dor. Foi tua mão de Pai meu rosto a enxugar. Quando a gente olha para o nosso passado e vê que Deus nos tirou da dor e da noite escura que nós estávamos vivendo, a gente precisa se lembrar, foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos tirou, Ele que enxugou o nosso rosto. Eu espero e nós esperamos que esse programa tenha sido alento ao teu, coragem, encorajamento e alívio para a tua história. A gente se vê no próximo Cartas ao Pai, nesse mesmo horário. Eu quero agradecer, Rodolfo, muito obrigado, valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado por essa música, obrigado pelo teu talento. Seu também. E que presente ter você aqui, viu? Igualmente, valeu. A gente se encontra no próximo Cartas ao Pai. Nós encerramos esse programa mais uma vez cantando para Dona Aurelina e para você que não desiste de dizer: eu sou filho do Pai Eterno. Ao olhar para trás eu posso contemplar o teu amor a me amparar, e a vida que hoje eu canto é fruto de um passado não de dor. Foi tua mão de Pai meu rosto a enxugar. Ao olhar para trás eu posso contemplar o teu amor
a me amparar, e a vida que hoje eu canto é fruto de um passado não de dor. Foi tua mão de Pai meu rosto a